¿Y usted qué cree que vamos a tener como mundo después de la pandemia? ¿Qué tendencia va a prevalecer? Eu sonho. Graças a Deus, eu ainda tenho idade e saúde para sonhar. E eu sonho que nós precisamos mudar o mundo. O mercado não pode ter o tamanho que tem e não pode ter a influência na política que tem. Quem cuida do capitalismo não é o capital, é o trabalhador. Quem sustenta o capitalismo é o trabalhador. Então é preciso que a gente comece a discutir qual é a parte do trabalhador, sabe, na economia mundial. Qual é a parte? É uma discussão que nós vamos precisar fazer. Qual é o papel do Estado? Você está lembrado que na década de 80 tudo era globalização? Tudo era globalização. Tudo era flexibilização. Você está lembrado? Tá? Era preciso abrir as fronteiras para que o mundo todo pudesse vender para a Argentina, vender para o Brasil, tudo. Só vender, comprar, só vender para nós, comprar nada. Aí volta a extrema-direita nos Estados Unidos e muda o discurso. E é o Trump que está fazendo a defesa do Estado Nacional. Fora a China, fora a Rússia, fora o Brasil, fora o México. Ou seja, começa a dizer América para os americanos. E ganhou as eleições por conta desse discurso. Porque o povo entendia que estava desempregado por causa dos latino-americanos, que estava desempregado por causa dos pobres da América Latina, da África. Não! E começa a defender o Estado Nacional. E nós, aqui na América Latina, um complexo de vira-lata, achamos que tem que abrir tudo. Abrir para quê? O que nos dão em troca da abertura? O que nos dão em troca da abertura? Nós precisamos ter indústria, gente. Nós precisamos ter indústria. A Argentina precisa voltar a se industrializar. Nós não poderemos ser exportador de commodity. Nós queremos ser exportador de produto manufaturado. Así como cree que podemos disputar como países ese rol del mercado y levantar sociedades más justas, ¿también cree que Latinoamérica puede volver a actuar coordinadamente? ¿Que puede volver a tener una coordinación entre sus políticas? Você pode ficar certo que se o PT e a esquerda votar no governo, a gente vai reconstruir as bases da criação de uma aliança mais profunda na América Latina. As pessoas precisam entender que juntos a gente vira um bloco importante. E separado nós somos fracos. A nossa economia não dá para competir com nenhum país europeu, com o Japão, com a China, sozinho. Mas junto nós sacamos um mercado muito importante. E a gente pode competir com a União Europeia, a gente pode competir com os Estados Unidos. É isso que os nossos dirigentes têm que compreender. Mas, lamentavelmente, na América Latina, tem muitos dirigentes que acham o seguinte: eu tenho que ganhar as eleições e tenho que ser bonzinho para os Estados Unidos e os Estados Unidos vão me ajudar. Alejandro, você que é um jornalista bem informado, me diga em que época do século XX os americanos ajudaram algum país na América Latina. No, nunca. Jamás. Me conte. O que os americanos fizeram na América Latina foi evitar o fortalecimento da democracia com golpes. Eu comecei fazendo política aprendendo a seguinte xiste contra os americanos. O único país que não tem golpe de Estado é os Estados Unidos, porque não tem embaixada americana nos Estados Unidos. No restante dos países todos, sabe? Então, sabe, ou a elite da América Latina compreende que nós não somos, sabe, insignificantes, que nós não precisamos ser humilhados, sabe? Nós temos grandeza, nós temos que ter dignidade, respeito, autoestima, como tiveram os libertadores da Argentina. Sabe? É um negócio maluco, Alejandro, que nós vivemos hoje. Parece que a elite brasileira, a elite argentina, a elite venezuelana, a elite boliviana, a elite uruguaia, a elite paraguaia, sabe? A elite peruana, parece que eles gostam de ser lambibota dos Estados Unidos. Y si ellos realmente gustan de ser subordinados a Estados Unidos y de ocupar ese lugar subordinado como
región. ¿No es el poder político el que tiene que obligar a esas élites, por ejemplo, a contribuir de manera excepcional con el gasto que va a requerir combatir a este virus? ¿No hace falta una ruptura mayor con esas élites por parte de gobiernos populares, gobiernos que surjan de... Posso te afirmar uma coisa. Quando teve a crise econômica de 2008 e 2009, primeiro com o problema habitacional nos Estados Unidos e depois com a quebra do Lehman Brothers, nós criamos o G20. O G20 se reunia, sabe, no mesmo ano se reunia ministros da economia de todos os países, presidente da República. Me diga uma coisa, por que já não houve reunião de todos os ministros da saúde para discutir o coronavírus? Por que já não houve várias reuniões dos presidentes para unificar procedimentos? Para unificar procedimentos. Inclusive para tomada de decisão. O FMI deveria estar colocando dinheiro para ajudar os países pobres que não têm dinheiro, para que eles possam cuidar do coronavírus. Poderia estar financiando, sabe, os insumos para combater o coronavírus. Esse é o papel, sabe, do multilateralismo. Por que não está acontecendo? Porque não tem liderança no mundo. Se você pegar hoje, a única liderança na América Latina, de verdade hoje, é o Alberto Fernandes. E o nosso querido companheiro presidente do México. Qual é a liderança na Europa hoje? Aponta um líder na Europa. Sabe? Você vai ter a liderança do Putin na Rússia, você vai ter a liderança do Xi Jinping na China, e qual é a outra liderança que tem? Ou seja, você pega a União Europeia, ela é dirigida por burocratas, comissões e comissões e comissões e comissões e comissões, sabe? E cadê os dirigentes que foram eleitos para deliberarem? Le insisto, si las élites no son limitadas en su poder de acción y de daño, ¿no van a volver a atentar contra gobiernos populares que quieran plantear este punto de vista? Eu acho que nós aprendemos lições. Eu, por exemplo, acho que eu fui muito republicano. Eu acreditei muito em coisas que hoje eu desconfio. Acreditei. Eu duvido, Alejandro, eu duvido que os empresários brasileiros tenham sido tratados por algum governo na história do Brasil como foram tratados por mim. Eu duvido que em algum governo eles ganharam o dinheiro que ganharam no meu governo. Eu duvido que o Brasil já tivesse tido o protagonismo internacional que nós tivemos. Sabe? A classe empresarial não levou isso em conta e não defendeu a Dilma. E votaram no Bolsonaro. Votar no Bolsonaro é jogar a política fora. É jogar a democracia fora, e eles fizeram isso sabendo quem era o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro dizia que ia vender tudo, que tinha que privatizar tudo. Sabe? Nós tínhamos a terceira empresa de aviação do mundo, que era a Embraer, eles venderam. Para a Boeing, que agora está quebrando. Eles querem vender a Eletrobras. Eles querem vender o BNDES, o Banco do Brasil. Na crise de 2008 e 2009, o Brasil não entrou na crise porque a gente tinha 3 bancos importantes. BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E nós colocamos dinheiro. Não foi pouco dinheiro, não foi muito dinheiro para recuperar a economia brasileira. É esse o papel. Sabe? E eu acho que aí o presidente Alberto Fernandes está correto. Primeiro eu tenho que pensar na Argentina, eu tenho que pensar em salvar o povo argentino, depois eu vou discutir a economia.